a Arca de Noé, a reunião dos animais e o início do dilúvio. O sol nasceu diferente naquela manhã. Noé sentiu no ar algo que jamais experimentara, menos uma expectativa silenciosa, como se toda a criação prendesse a respiração antes de um grande acontecimento. Após 120 anos de advertências ignoradas, zombarias e trabalho incessante, a arca finalmente estava completa. Suas dimensões monumentais se erguiam sobre a terra seca, longe de qualquer corpo d'água, um testemunho de madeira de cipreste à fé obstinada de um homem e ao juízo iminente de Deus. Mas Noé não teve tempo para a contemplação. Naquela madrugada, Deus lhe falara novamente, e suas palavras ecoavam na mente do patriarca. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e apagarei da face da terra todo ser vivente que fiz. 7 dias. Apenas uma semana separava a humanidade de sua destruição. E naqueles 7 dias, algo extraordinário precisava acontecer. Os animais precisavam entrar na arca. Noé reuniu sua família ao amanhecer. Sem, Cão e Jafé, seus 3 filhos e suas respectivas esposas. 8 almas, ao todo, que seriam preservadas do dilúvio vindouro. Hoje começa o que vocês têm chamado de impossível, disse Noé, sua voz firme apesar dos 600 anos que pesavam sobre seus ombros. Como os animais virão? E de onde virão? Quantos serão? Eu não sei, mas o Senhor que nos ordenou construir esta arca também prometeu preencher seus compartimentos. Nossa fé será testada não pela construção, mas pela espera. E então começou o fenômeno que nenhum olho humano testemunhara antes, ou testemunharia novamente, com tal magnitude. Do horizonte, como se respondessem a um chamado inaudível aos ouvidos humanos, os animais começaram a chegar, não em desordem ou caos, mas em pares perfeitamente ordenados, movendo-se com propósito e direção sobrenaturais. Noé e seus filhos observavam maravilhados, enquanto a primeira dupla se aproximava, menos 2 leões majestosos, suas jubas douradas, brilhando sob o sol matinal, caminhando lado a lado sem pressa nem hesitação. Pai, eles sabem para onde ir, sussurrou Jafé, o mais jovem, seus olhos arregalados de espanto. E era verdade. Os leões subiram pela rampa que conduzia à entrada da arca, entraram no corredor central, e como se guiados por mãos invisíveis, encontraram o compartimento designado para eles. Não houve necessidade de cordas, gaiolas ou coerção. A mesma mão que formara cada criatura de maneira maravilhosa agora as conduzia em obediência perfeita. Logo atrás dos leões vieram os ursos, enormes e poderosos, mas surpreendentemente dóceis. Depois, as gazelas, saltitando graciosamente, seus olhos atentos, mas sem medo. O desfile continuou. Elefantes com suas trombas balançando ritmicamente, rinocerontes de pele grossa e chifres ameaçadores, girafas cujos pescoços se curvavam para passar pelas entradas especialmente projetadas, zebras com suas listras perfeitamente simétricas, búfalos de aspecto robusto, cavalos selvagens de crinas esvoaçantes. Sem, o filho mais velho de Noé, sempre prático e observador, começou a fazer anotações de cada animal impuro, um par menos macho e fêmea, murmurava enquanto registrava. Mas, dos limpos, ele parou, contando com os dedos enquanto observava 7 pares de ovelhas entrarem, depois 7 pares bodes, seguidos por 7 pares de gado, 7 pares dos animais limpos e das aves, confirmou, lembrando as instruções específicas que Deus dera a seu pai. O céu se encheu de movimento enquanto as aves chegavam. Águias planavam majestosas antes de pousar delicadamente. Corvos formavam nuvens negras que se dispersavam organizadamente. Pombas arrulhavam suavemente enquanto encontravam seus lugares. Avestruzes corriam desajeitadamente, mas com determinação. Pavões exibiam suas plumagens iridescentes, como uma última celebração de beleza antes do julgamento. Pelicanos, garças, flamingos, papagaios de 1000 cores. O ar vibrava com batidas de asas e cantos, que pareciam um coro de despedida à criação condenada. Cão, o filho do meio, supervisionava a entrada dos répteis, com uma mistura de fascinação e cautela. Serpentes deslizavam em pares menos, algumas pequenas e vibrantes, outras enormes e intimidadoras. Crocodilos arrastavam suas carcaças pré-históricas pela rampa, suas mandíbulas permanecendo fechadas, apesar de sua natureza predatória. Tartarugas, lagartos, camaleões, menos cada espécie em seu tempo, cada par em sua ordem. Como Deus mantém a paz entre eles? Perguntou a esposa de Cão,
observando um par de lobos passar tranquilamente ao lado de cordeiros. A natureza que conhecemos dita que uns devem devorar os outros, mas aqui ela apontou para o interior da arca, onde predadores e presas compartilhavam os mesmos corredores sem conflito. Noé, ouvindo a pergunta, respondeu com voz reverente: o mesmo poder que contém o oceano em seus limites, agora contém os instintos deles. Esta arca não é governada pelas leis da natureza caída, mas pela autoridade direta do Criador. Aqui por um tempo vemos um vislumbre do Éden menos o leão deitado com o cordeiro. Como era no princípio, os dias se passaram em uma sucessão surreal de maravilhas. Animais que ninguém sabia que existiam apareciam das profundezas das florestas distantes, das montanhas inacessíveis dos vales remotos. Criaturas que hoje chamaríamos de exóticas, raras, algumas talvez já esquecidas pela memória humana moderna. A família de Noé trabalhava incansavelmente, garantindo que cada compartimento tivesse água fresca, alimento adequado e espaço suficiente. Quantos são? Perguntou Jafé ao terceiro dia, exausto, mas energizado pela magnitude do que testemunhavam. 100, sempre meticuloso. Consultou seus registros, perde a conta exata, mas devem ser milhares. E ainda continuam chegando. De fato, a procissão parecia interminável, menos macacos balancando-se graciosamente, hipopótamos caminhando pesadamente, antílopes de 1000 variedades, raposas astutos, texugos, doninhas, ouriços, porcos-espinhos. Os insetos vieram em multidões organizadas, menos abelhas e enxames, que zumbiam harmoniosamente, formigas em colunas perfeitamente alinhadas, besouros de carapaças brilhantes, borboletas que pareciam flores voadoras, libélulas com asas translúcidas. Até mesmo as criaturas mais pequenas e aparentemente insignificantes responderam ao chamado divino. Noé havia preparado compartimentos especiais para elas, pequenas caixas com vegetação e condições apropriadas. Do mar vieram os anfíbios, sapos de cores impossíveis, salamandras, tritões, e embora as criaturas puramente aquáticas não precisassem da proteção da arca, aquelas que transitavam entre água e terra encontraram seu refúgio nos tanques especialmente construídos. Noé havia planejado tudo com a precisão que Deus lhe inspirara, menos sistemas de ventilação, reservatórios de água da chuva, depósitos de comida que incluíam grãos, feno, frutas secas, nozes, mel, provisões para meses. No quinto dia, enquanto o fluxo de animais continuava, os moradores da região finalmente começaram a prestar atenção. Durante a noite, haviam zombado de Noé e sua arca, ridicularizando-o como um velho louco que construía um barco gigante, onde não havia água. Mas agora, vendo o impossível se desenrolar diante de seus olhos, animais de toda espécie marchando voluntariamente para dentro daquela estrutura, menos alguns sentiram o primeiro tremor de inquietação. Um grupo se aproximou da arca naquela tarde. Noé, gritou um deles, um homem que fora particularmente cruel em suas zombarias. O que está acontecendo? Por que os animais vêm assim? Sua voz, antes arrogante, agora tremia com algo próximo ao medo. Noé parou seu trabalho e se virou para enfrentá-los. Por 120 anos ele fora um pregador da justiça, advertindo sobre o juízo vindouro. Agora, com apenas 2 dias restantes, ele fez um último apelo. Vocês estão vendo com seus próprios olhos a confirmação de tudo que preguei, disse Noé, sua voz forte mas cheia de tristeza. O Senhor está reunindo os animais porque em 2 dias ele enviará as águas sobre a terra. Tudo que respira, tudo que vive fora desta arca perecerá. Mas a porta ainda está aberta. Arrependam-se, abandonem seus caminhos ímpios e entrem. Mas eles apenas riram, embora o riso soasse forçado e nervoso. É apenas uma coincidência, disse um. Talvez os animais estejam fugindo de algo, ou talvez você os tenha treinado de alguma forma. Mas chuva? Suficiente para cobrir a terra? Impossível. E se afastaram, retornando às suas vidas de violência, corrupção e prazeres passageiros. Embora alguns olhassem para trás, com expressões perturbadas. Naquela noite, a esposa de Noé, cujo nome as escrituras não preservaram, mas cuja fé era tão monumental quanto a do marido, preparou uma refeição simples. Enquanto comiam, ela olhou para o rosto desgastado de Noé e disse suavemente: Você fez tudo o que Deus pediu. Você os advertiu. Você construiu. Você pregou. Se eles não ouvirem, o sangue deles não está em suas mãos. Noé assentiu, mas lágrimas silenciosas rolaram por suas faces enrugadas. Justiça estava vindo, mas isso não diminuía a tragédia da escolha humana. O 6º dia amanheceu com uma intensidade estranha. O ar estava pesado, tenso,
como se carregado de eletricidade invisível. Os últimos animais chegaram, menos os noturnos que haviam viajado durante a noite. As criaturas mais lentas que precisavam de mais tempo. Noé e seus filhos fizeram uma última inspeção. Cada compartimento foi verificado, cada provisão contada, cada sistema testado. A arca, com cerca de 140 metros de comprimento, 23 de largura e 14 de altura, estava agora repleta de vida, um microcosmo da criação de Deus preservado em madeira de cipreste, betumada por dentro e por fora. Finalmente, ao entardecer do 7º dia, Deus falou a Noé pela última vez antes do dilúvio: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Era o momento. Noé reuniu sua família. Sem e sua esposa subiram primeiro. Depois, Cão e sua esposa, seguidos por Jafé e sua esposa. Noé olhou uma última vez para o mundo que conhecera por 600 anos, o vale onde construíra a arca, as montanhas distantes, o céu que em breve despejaria sua fúria. Sua esposa tocou seu braço gentilmente. Juntos, eles subiram a rampa. 8 de toda a humanidade. Apenas 8 haviam dado ouvidos, haviam acreditado, haviam obedecido. Noé parou na entrada, virou-se e fez um último clamor: vocês ainda têm tempo. A porta está aberta. Mas apenas o silêncio respondeu, pontuado ocasionalmente por risos distantes de uma festa em algum lugar, menos a humanidade celebrando, inconsciente de que celebrava sua última noite. E então, aconteceu algo que Noé nunca esqueceria. Ele não fechou a porta. Não poderia tê-la fechado mesmo se quisesse. A porta era massiva, construída para vedar completamente contra as águas vindouras. Mas enquanto ele permanecia lá, uma presença invisível, mas inconfundível, se moveu, e a porta, lenta mas firmemente, começou a se fechar, não por mãos humanas. Deus mesmo estava fechando a porta da arca. Quando ela se selou completamente, um arrepio percorreu o corpo de Noé. A misericórdia havia feito tudo o que podia. Agora, a justiça teria sua vez. Se você está sendo impactado por esta jornada pela história de Noé e quer descobrir o que acontece quando as comportas do céu se abrem e as fontes do grande abismo jorram, não deixe de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Compartilhe esta mensagem com sua família e amigos. Eles precisam conhecer esta história poderosa de fé, obediência e redenção. No próximo episódio, os 40 dias que transformaram o mundo, o dilúvio desce e a terra perece. Você vai testemunhar o momento mais devastador da história da humanidade, quando as águas cobriram as montanhas, quando o mundo antigo desapareceu, e quando Noé e sua família enfrentaram os dias mais sombrios dentro da arca. Será que a fé deles resistiria? Como sobreviveram ao caos absoluto? E o que aconteceu com aqueles que ficaram do lado de fora? Clique no próximo vídeo agora e continue esta jornada épica conosco. Nos vemos lá. Deus abençoe você.